Bem-vindo ao Skywalker Tube. Nesse vídeo falaremos sobre o engajamento social da empresa. Vivemos numa sociedade que sofre de profundas distorções, em caráter social, em caráter econômico e educacional também. Essa sociedade está debaixo de um governo que é imenso e que se mete em todos os aspectos da nossa vida. Mas a devolutiva do governo é de baixa qualidade e deixa muito a desejar. Sabemos que a empresa, muito mais do que um ente econômico, é também um ente social. Ela tem um papel na sociedade. Ela gera empregos, ela promove uma cultura profissional através do aprendizado, através da tecnologia que ela incorpora, e ela tem também uma missão, muitas vezes explícita, na parede da recepção da entrada, ou muitas vezes implícita, quando as pessoas simplesmente atuam em prol disso. O fato é que, numa sociedade com tantas distorções, o papel social das empresas está cada vez mais a exigir o engajamento social delas para bem de todos. E é sobre isso que a gente quer falar um pouco. Algumas considerações importantes são as seguintes. A empresa tem muito mais do que apenas uma imagem associada a produto ou serviço. Nesses anos todos como consultor, me irrita muito ver que muitas vezes você vai a uma empresa e se depara com campanhas internas maravilhosas, trabalhos de intranet exaltando o papel que a empresa faz e tudo mais, só que ao redor da empresa existe uma comunidade carente que nunca recebeu a atenção dessa empresa. Por que algumas administrações agem dessa maneira? Eu diria que nem sempre é maldade, elas apenas desconhecem que na estratégia de imagem, de consolidação de uma empresa, o papel do engajamento é fundamental. Quanto mais engajada uma empresa está no desenvolvimento social, mais ela fortalece a sua imagem, não apenas por um mero marketing de produto. Isso tem a ver com o valor da instituição e deve ser praticado pelas empresas grandes e pela sua também. Um ponto importante é considerar que situações inesperadas requerem práticas também inesperadas. Vivemos no Brasil um período atípico, associado com aspectos econômicos desfavoráveis, e ainda veio uma pandemia que, quando você assistir esse vídeo, eu espero que seja apenas uma lembrança para gerar desemprego e agravar a situação econômica. Ora, nós vimos muitas empresas que se dispuseram a fazer doações e a contribuir. Porém, elas, por vezes, fazem isso apenas de maneira episódica. O engajamento social a que nos referimos é algo permanente, não apenas pontual, embora seja um mérito, sim, que nas contingências as empresas se mobilizem. Mas o que a sua empresa faz? Qual a contribuição que ela tem dado? Que marca ela pretende deixar efetivamente? Essas são reflexões importantes quando você analisa a estratégia de negócios e leva em conta o engajamento social. Vamos então falar um pouco mais detalhadamente sobre o engajamento em si. Que definição pode ser dada a ele? Existem várias formas de engajamento social: o cultural, o educacional, o assistencialista. Qual é o melhor? É o que está mais próximo daquilo que a sua empresa tem como vocação. A vocação, por sua vez, se define a partir do segmento que ela atua. Uma coisa óbvia: se a sua empresa atua com alimentos, é claro que a vocação dela é alimentar, é nutrir. Automaticamente, é mais fácil de pensar que o engajamento social esteja associado, por exemplo, com a assistência, ou seja, a doação de alimentos. Sejam alimentos já elaborados, sejam alimentos in natura. Então esse é um exemplo de como as coisas se encadeiam e tornam a vocação mais clara. Veja o caso, por exemplo, das empresas que prestam serviços específicos, por exemplo, de informática.
Qual é a vocação dessas empresas? É evidente que está muito mais ligado à educação, por exemplo, de jovens, para que eles sejam usuários dos programas ou dos serviços que elas prestam e que podem, inclusive, redundar em vocações profissionais para eles. Ou seja, associe o engajamento social a uma vocação que, por sua vez, está associada ao nicho que a sua empresa atua. Detalhando então um pouco melhor e voltando ao assunto, alguns tipos de engajamento podem ser assistencialistas, voltados, por exemplo, a segmentos da sociedade, famílias carentes, idosos, crianças abandonadas, público LGBT, pessoas com deficiências e assim sucessivamente. O que você pode fazer de forma assistencialista a esse tipo de público? É algo que você deve pensar. Existem também os aspectos de engajamento social de caráter cultural. São normalmente projetos de inclusão que usam as artes para promover essa inclusão. A música, o teatro, tocar instrumento, formar corais, ensinar crianças a dançar, enfim, tudo isso é uma forma de inclusão que tem valor na medida em que promove a cultura e perfaz um papel da empresa na sociedade. Um outro ponto importante também, já mencionado, é a questão educacional. Nós estamos muito, mas muito atrás de nações menores do que nós em termos educacionais. Temos baixa qualidade de ensino e péssima qualidade de ensino profissionalizante. A pergunta é, a sua empresa pode se engajar de tal maneira a promover uma educação profissional, por exemplo? É algo que, se prestado à sociedade, será de grandíssimo valor. A sua empresa tem vocação para isso? Pense um pouco. Terminamos também para dizer o seguinte, se você tem dúvidas ou dificuldades de estabelecer focos, faça parcerias com entidades que são especializadas nisso. Temos ONGs dos mais variados tipos, com focos específicos, entidades assistencialistas, temos movimentos ligados à igreja, seja católica, seja uma outra qualquer, todas elas já com foco determinado. Associe-se a elas e cumpra o seu papel social. Terminamos com a seguinte indicação: divulgue as ações que fizer, dê publicidade a elas. A divulgação reforça o marketing institucional, que somado ao marketing publicitário de produtos e serviços, perfaz um ciclo completo na consolidação da imagem da sua empresa. Ações sociais precisam ser publicadas, precisam ser divulgadas e propaladas, para que todos saibam do que a sua empresa é capaz. Esperamos que essas indicações tenham sido válidas para você. Agradecemos a sua atenção e nos encontramos em outra oportunidade. Até a próxima.